Desembargador Federal Roger Halpe Rios, doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desembargador do nosso tribunal, professor do Centro Universitário Ritter dos Reis, no mestrado estrito sensu, Direitos Humanos, e na graduação. E, antes de tudo, um acalorado defensor, torcedor do Internacional Futebol Clube. Então, desde logo, o doutor Rodrigo Kaufmann tem a palavra, por gentileza. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, sinceramente, à desembargadora Cláudia o convite para participar dessa atividade, assim como a Imagens como um todo, na pessoa do desembargador Laus. Quero dizer que é uma felicidade e uma oportunidade ímpar conhecer pessoalmente. Estávamos conversando, eu e o doutor Rodrigo, aqui antes, de uma forma muito construtiva, muito enriquecedora, né? Foi muito bom estarmos conversando antes, e também rever vários amigos aqui, colegas, que às vezes a gente demora para reencontrar. Fico muito feliz com essa oportunidade. Eu vou tentar organizar aqui a minha fala, peço a gentileza de vocês me acompanharem, em 3 pontos, 3 passos, basicamente. E a partir de um desafio comum meu e do Dr. Rodrigo, que é o de fazer essa relação entre poder judiciário, sociedade e neoconstitucionalismo, que foi o proposto para nós dois, pensando que estamos num curso de administração da justiça. Ou seja, como, partindo dessa relação entre poder judiciário, sociedade e neoconstitucionalismo, também problematizada aqui pelo professor, pelo doutor Rodrigo, tentar extrair ao final, que é o 3º passo que eu proponho que vocês me acompanhem, extrair consequências para a administração da justiça. Bom, eu vou organizar os meus passos, como eu disse, em 3 momentos. O primeiro momento é um momento introdutório, onde eu vou dizer o seguinte: nós somos, como disse o doutor Rodrigo, práticos. E o doutor Rodrigo, por mais que compartilhe comigo e que tantos de nós aqui também uma vocação e uma carreira paralela que não se confunde na academia, na universidade, com a vocação e a carreira de advogado, ou, no nosso caso, de juízes, então nós somos práticos. Essa condição ela é muito digna, eu diria. E é uma condição importante afirmar a dignidade dela, porque, às vezes, existe, do meu ponto de vista, uma confusão indevida, talvez até uma falta de clareza entre as fronteiras entre a magistratura ou a advocacia. Eu vou me referir à magistratura porque nós estamos aqui majoritariamente entre juízes, mas serve a advocacia, claramente. Entre a magistratura e a academia, como se fosse necessário ser bom acadêmico para ser bom magistrado, ou, sendo bom magistrado, você será um melhor acadêmico. Um âmbito, efetivamente, não legitima o outro. Um âmbito, efetivamente, pode dialogar com o outro, mas necessariamente não fará um diálogo produtivo. Esperemos que se faça. Então, primeiro, somos práticos. Segundo, a dignidade da atividade prática da magistratura ou da advocacia. Terceiro, essa postura que o doutor Rodrigo colocou muito claramente dos limites, digamos assim, de uma razão humilde que se sabe não ser suficiente, não só para dar as respostas verdadeiras, vou colocar aqui com ou sem aspas, diante dos problemas do mundo, mas como também insuficiente sequer para compreender os problemas do mundo nas suas várias dimensões, quanto mais para chegar a respostas verdadeiras. Ainda mais num mundo laico e de diferenças, que eu acho que nós aqui podemos concordar, imagino, nessa premissa, que é um modo de convívio por nós todos desejado, assumido, que o mundo seja no espaço público laico, que haja o pluralismo, que haja um mundo de diferenças entre nós. E dentro de isso vai levar, portanto, aqui a uma teoria do direito, a uma teoria do conhecimento, a uma postura diante da realidade humilde, como eu disse. Eu acho que esses pontos de partida, eu e o doutor Rodrigo temos claramente aqui colocados. Ainda nesse momento introdutório, o doutor Rodrigo fez uma leitura do neoconstitucionalismo, depois o senhor pode me ajudar a entender melhor e corrigir se eu tiver compreendido errado. O doutor Rodrigo fez uma leitura do neoconstitucionalismo tomando uma referência base, que é a obra do Robert Alexy, basicamente o famosíssimo Teoria dos Direitos Fundamentais, complementado pela Teoria da Argumentação Jurídica.
O Dr. Rodrigo fez uma leitura, nos expôs aqui, claro, de uma forma, como ele mesmo disse, rápida e fragmentada, não teria chance de fazer mais do que isso, como eu também não tenho, uma leitura de um ponto da teoria dos direitos fundamentais desenvolvida por esse pensador. A leitura que o Dr. Rodrigo fez dessa teoria dos direitos fundamentais, em especial dos pontos sobre as teorias dos limites e das restrições dos direitos fundamentais, teoria externa ou teoria interna, em parte eu tenho a mesma leitura do Dr. Rodrigo, em parte eu não tenho. Eu tenho uma discordância em algumas formas como o Dr. Rodrigo leu a teoria interna e a teoria externa e as suas consequências. Mas isso não é fundamental para nós aqui, a gente não precisa entrar nesse ponto, que seria talvez excessivamente teórico e nos afastasse daquele percurso. Mas eu só gostaria de colocar isso desde o início. Porque eu digo, como prático do direito que eu sou, e que nós aqui somos, basicamente todos somos práticos do direito, a teoria dos direitos fundamentais pode ser lida também, e respeitosamente eu faço uma leitura um pouco diferente do Dr. Rodrigo, como um esforço de compreensão da prática do Tribunal Constitucional Federal Alemão pós-Segunda Guerra, na concretização dos direitos fundamentais, buscando um compromisso enraizado com a realidade, onde ao Tribunal Constitucional cabe uma certa tarefa que não substitui em nenhum momento a tarefa da política como um todo, e muito menos a tarefa do parlamento, e onde o Tribunal Constitucional se coloca não como o dono da verdade, mas como um espaço de discussão da concretização das normas de direitos fundamentais, normas essas sim que, diz ele, o Alex, por um caráter analítico, por ser normas tipo princípio, são expansivas, mas é diferente falar da norma de direito fundamental expansivamente de um modo ilimitado, do conteúdo do direito fundamental. Uma coisa é a norma, o dispositivo lá, né, de previsão do direito fundamental, do ponto de vista analítico, ele ser principiológico, ou seja, ele não ter limites para pensá-lo. Outra coisa é o conteúdo do direito em concreto, e os direitos só existem em concreto, historicamente, como o Dr. Rodrigo colocou muito bem, eu concordo, acho que todos nós concordamos sobre isso. Os direitos fundamentais, historicamente, sempre têm um determinado conteúdo, que é sempre limitado, que é sempre histórico, assim por diante. Nesse sentido, a teoria dos direitos fundamentais, que não é perfeita, que tem suas críticas, evidentemente, eu não estou dizendo que seja um mantra, uma religião a ser seguida, evidentemente que não, né? Ela dá dignidade, procura dar, através dessa compreensão, salienta a dignidade que também existe na prática do direito, inclusive na prática do direito quando se concretizam direitos fundamentais, a partir do pressuposto de que, no mundo laico e das diferenças, ninguém é dono da verdade, nós estamos no mundo, no bom sentido, das contingências, onde não há verdade absoluta, né? É um movimento que se afasta dos riscos, que o Dr. Rodrigo muito bem colocou, do transcendentalismo ahistórico, né? Que pode insuflar ou pode informar algumas posturas que são identificadas ou se identificam como, dentro dessa teoria dos princípios ou dentro desse neoconstitucionalismo, que não necessariamente correspondem a isso essa leitura que eu estou fazendo e essa prática que eu estou dizendo que pode ser informada, até porque, como o Dr. Rodrigo falou também, existem vários neoconstitucionalismos, assim como existem vários constitucionalismos clássicos liberais, assim como existem vários pensamentos decoloniais, por exemplo, né? Não existe um só. Isso tudo exige esse esforço que o Dr. Rodrigo nos demonstrou aqui tão claramente de compreensão. Bom, colocadas essas premissas de convergência e de leituras não coincidentes que eu e o Dr. Rodrigo temos sobre esses temas e que não nos deixam de nos aproximar sempre com aquilo que eu comecei dizendo. Nós somos práticos, né? Nós temos um exercício humilde de uma tarefa prática de resolver problemas concretos. Eu posso ir para o segundo ponto da minha fala, que é uma tentativa, e peço a generosidade do Dr. Rodrigo para me acompanhar nesse exercício, uma tentativa de, sem jogo de palavras, mas tentando me expressar, ser pragmático com o neoconstitucionalismo. Porque, como o Dr. Rodrigo colocou também, pode haver uma
se o neoconstitucionalismo é lido e vivido dessa forma que eu critico como ele, transcendental, com pretensão, e é só uma pretensão, porque é impossível, né? Com pretensão ahistórica, que seria, de certa forma, uma ingenuidade onipotente da razão, né? Se o neoconstitucionalismo for assim entendido, aí ele poderia se opor, uma outra vertente que é muito cara aos estudos do Dr. Rodrigo, que é o pragmatismo, o neopragmatismo, que tem expressão muito viva no direito e na política estadunidense, onde nós dois também temos estudos, o Dr. Rodrigo e eu compartilhamos também, né, essa origem, né? Então, alguém poderia colocar essa visão que eu estou chamando transcendental, que não é a minha, que não é a que o Dr. Rodrigo falou, evidentemente, de alguns que se dizem ou que assim pintam o neoconstitucionalismo, poderia ser oposta ao pragmatismo, ou ao neopragmatismo, na medida em que, depois o senhor me complemente, me corrija, por favor, o pragmatismo e o neopragmatismo parte de outras premissas e de outras posturas. É não metafísico, é não transcendental, não tem esperança, muito menos postula que exista um conteúdo ontológico por si mesmo nos direitos ou em qualquer coisa da realidade, em qualquer dimensão da realidade. O pragmatismo, então, vai buscar compreender e agir na realidade com essa humildade de que, por mais esforço que nós tenhamos do ponto de vista racional, sempre vai faltar, né? E que nós precisamos de outros elementos para compreender e para viver e para resolver sobre a realidade. Então, tomando essas premissas e afastando-se de uma compreensão que eu concordo na crítica do Dr. Rodrigo, de algum tipo de neoconstitucionalismo transcendental, eu vou, nesse segundo momento agora, buscar uma generosidade de vocês, especialmente o Dr. Rodrigo, em tentar ser pragmático com o neoconstitucionalismo, não esse transcendental, mas o neoconstitucionalismo da democracia pós-Segunda Guerra Mundial, que busca ver como funcionam as instituições e como elas podem continuar funcionando de uma forma democrática. Vejamos, tanto vou chamar de neopragmatismo, né? O neopragmatismo quanto o neoconstitucionalismo estão ancorados na razão prática. E assim eu comecei dizendo, nós somos práticos. Trata-se do desafio de resolver problemas práticos. Nós, juízes, advogados e promotores, assim por diante, nós não deitamos, não devemos, não fazemos teorias em processos. Nós não damos teses no sentido de corpos teóricos abstratos despregados de problemas concretos. Ainda que possa se formular no controle abstrato de constitucionalidade, no juízo concentrado, a formulação final ser uma tese, mas ela está sempre agarrada na realidade, tanto que tem a técnica da distinção. Se ela não tivesse agarrada na realidade, não precisava de distinção, né? Então, nós, tanto do ponto de vista do pragmatismo quanto do ponto de vista do neoconstitucionalismo, nós estamos informados, atuando sempre na razão prática. Nós sempre temos que resolver problemas concretos, e isso, a teoria dos direitos fundamentais pós-Segunda Guerra tem isso sempre presente, especialmente, eu diria, na formulação que fez desde as primeiras páginas, está sempre escrito lá na teoria dos direitos fundamentais do Alex. Segundo, tanto o neopragmatismo, melhor dizendo, nessa teoria constitucional democrática do pós-Segunda Guerra, a interpretação é compreendida como concretização, né? Esse é o conceito clássico do Conrad Hesse lá na força normativa da Constituição e depois nos elementos de direito constitucional, que ele retira da jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal. A interpretação não é algo lógico, abstrato, a ser regido meramente por métodos abstratos também, né, os métodos de interpretação e assim por diante. A interpretação é concretização. Evidentemente, isso do ponto de vista filosófico é um desafio, né, mas não deixa de ser o compromisso sempre com a realidade, com o caso concreto, com o enraizamento na vida, a partir especialmente do quê? Da experiência do totalitarismo, como o Dr. Rodrigo também colocou ali na Segunda Guerra Mundial. E exatamente, parênteses, se tem alguma coisa que uma teoria democrática jurídica pós-Segunda Guerra Mundial está respondendo, é o totalitarismo,
Ou seja, não ser totalitário, nesse sentido ser relativista, nesse sentido ser contingente, nesse sentido ser humilde, porque tudo que os totalitarismos tinham era a pretensão de absoluto, né, de transcendência, de ter respostas para tudo, de nada podia ser relativizado. Então, o dado no constitucionalismo democrático pós-Segunda Guerra, da interpretação e concretização, também acho que pode ser pragmaticamente compreendido. Terceiro, nessa teoria constitucional pós-Segunda Guerra Mundial, que não é aquele neoconstitucionalismo transcendental, desenraizado, que o Dr. Rodrigo criticou, eu também, e que nós, juízes, sabemos que não vivemos assim, em primeiro lugar nós, porque nós temos que decidir. Nessa teoria existe a formulação também, é o esforço de assumir essa contingência e essa relação do político com o jurídico, e eu diria até mais, quando Conrad Hess começa a força normativa da Constituição, ele vai dizer que o direito constitucional, né, faz aquele limite do toque do político com o jurídico, né, botando o direito constitucional numa outra dinâmica diferente dos outros ramos do direito, não por ele ser transcendental, não, mas por ele estar agarrado na política, dependendo da política a todo tempo. Aí vão se dizer a chamada teoria dos espaços, né? Então, tem o espaço do legislativo, tem o espaço do judiciário e assim por diante. Nessa mesma teoria também chamada, nesse bom sentido, neoconstitucionalista, democrática do pós-Segunda Guerra, não só na teoria dos espaços entre legislativo e judiciário, mas também na própria teoria do conteúdo dos direitos fundamentais, quando se debate se o núcleo essencial do direito fundamental ele é absoluto ou relativo, que tem relação com a teoria externa, né, relativo, e com a teoria interna, absoluto, das restrições dos limites, mas agora estou falando da teoria sobre o conteúdo essencial dos direitos fundamentais. É muito interessante ver, eu peço, doutor Rodrigo, depois que a gente pode conversar mais sobre isso, né, como, no final das contas, o próprio Alex vai colocar que, seja pela teoria absoluta, ou seja pela teoria relativa, na teoria relativa, o conteúdo do direito fundamental é o resultado da proporcionalidade. Na teoria absoluta, seja na tradição, para alguns, seja naquilo que vai se sedimentando na doutrina, na jurisprudência, nos precedentes, seja para quem tem alguma inspiração justnaturalista moderna ou antiga, não interessa, existiria um conteúdo imanente ali, né? Mas no final das contas, está lá dizendo o Alex, tanto a teoria absoluta quanto a teoria relativa do conteúdo essencial dos direitos fundamentais vão chegar no mesmo ponto. E esse mesmo ponto, digamos assim, metaforicamente, ele descreve por aquela metáfora da lei da resistência crescente, né? Ou seja, quanto mais esse jogo de forças da proporcionalidade entre direitos fundamentais tipo princípio, no seu funcionamento, porque o direito fundamental ele tem o conteúdo que interessa. O direito fundamental é o seu conteúdo, não é o seu funcionamento. Então, quanto mais um direito restringir o outro, vai chegar no momento tal que não dá mais para restringir. É crescente a resistência para restringir. E, nesse momento, segundo a afirmação dele, haverá uma coincidência entre a teoria relativa e a teoria absoluta do conteúdo. Haverá uma coincidência no resultado da teoria das restrições externas e dos limites internos. Isso é muito interessante, eu acho um modo pragmático de olhar esse neoconstitucionalismo nesse sentido, vamos dizer assim, mais maduro, mais humilde, não transcendental que nós temos aqui. Bom, eu poderia... bom, para não dizer, o último ponto, também pragmático, que eu vou, usando o neoconstitucionalismo assim entendido, coincidir com as conclusões do Dr. Rodrigo, nós podemos ver também que o sistema jurídico constitucional, especialmente o sistema de direitos fundamentais, é descrito como um sistema misto de princípios e regras. E as regras são tão direitos fundamentais quanto os princípios. Até ao contrário não, mas até reforçando, na colisão de regras com princípios entre direitos fundamentais, prevalecerão as regras sobre os princípios. As regras são consolidações históricas das decisões político-democráticas no sistema de direito constitucional que não estão abertas a esse jogo de pontos de vista contingentes e imutáveis historicamente que os princípios estão. Então, a própria descrição do sistema como um sistema misto de princípios e regras e, diria, a prevalência das regras sobre os princípios nos casos de colisão dentro desse sistema também
joga no mesmo sentido desse compromisso concreto, político, histórico, não transcendental, eu diria, que o doutor Rodrigo estava nos chamando a atenção aqui. Do ponto de vista prático, agora indo já para o terceiro momento. Do ponto de vista prático, o que ganhamos com isso? Em termos de funcionamento da justiça, não só da administração do dia a dia, da gestão de pessoas, da utilização dos recursos, dos sistemas de informática, assim por diante, o que é muito importante, mas também do ethos institucional, porque criar e afirmar um ethos institucional é uma parte nobre da administração da justiça, né? E uma parte que nós não podemos esquecer, que adianta ter todos os sistemas, ter todos os recursos e não ter, para usar uma expressão sociológica, operadores desse sistema que estão imbuídos desse ethos, né? Democrático e assim por diante. Eu acho que nós diminuímos muito com esse compromisso enraizado nessa vertente, que eu diria, de neoconstitucionalismo democrático, assim compreendido, não o transcendental, repito mais uma vez, né? Nós evitamos os riscos, nós diminuímos, evitamos, não evitamos, porque nós sempre seremos humanos e estaremos aos influxos, né, de nossas atitudes, nossos projetos e assim por diante. Mas nós diminuímos, nós confrontamos os perigos da manipulação, porque tanto pessoas invocando tradições constitucionais, liberais, pré-Segunda Guerra, tanto pessoas invocando compreensões constitucionais democráticas pós-Segunda Guerra, chamadas de neoconstitucionalismo por alguns, tanto abordagens, como a gente vê no direito estadunidense, neopragmáticas, podem ser manipuladoras, né? Não é por a gente ser partidário, no sentido de compreender, perceber ou ter a convicção de que certa descrição do direito constitucional é mais mais pragmática ou mais principiológica, ser manipulador do processo democrático através de decisões onde razões são usadas só como retóricas e pretextos do exercício do poder arbitrário, isso se faz no neopragmatismo, isso se faz no neoconstitucionalismo, isso se fez no constitucionalismo pré-Segunda Guerra Mundial na República de Weimar e assim por diante. Ou seja, nos dá clareza de que esse ethos democrático, humilde nesse sentido, aberto, né, que vai ser um muro, para não dizer um antídoto, sempre que as condições permitirem, para a manipulação, seja de conservadores, seja de progressistas, seja de esquerda, seja de direita, seja de neopragmáticos, seja de neoconstitucionalistas, né? Segundo, isso nos deixa muito claro, que eu tenho repetido desde o início, o doutor Rodrigo colocou bem, o enraizamento das nossas instituições no tempo e no espaço. Nós não podemos pensar as nossas instituições de uma forma idílica, como um passado perdido de aristocracia ou de elitismo que temos que renovar ou reinstituir num mundo sujo e perdido que vivemos hoje. Não é nada disso. Muito menos a pretensão de ser donos da verdade para ter um projeto de salvação nacional, seja qual for esse projeto. Então, acho que essa clareza, esse enraizamento que vem desse, que eu estou chamando neoconstitucionalismo democrático, ou na vertente da experiência estadunidense do neopragmatismo, no direito em geral, no direito constitucional em particular, nos vacina pelo enraizamento, né? Depois, tirando algumas conclusões, assim, mais reflexos, para a administração da justiça, falando desse ethos. Então, não instrumentalizar a administração da justiça, encarnar, como eu disse, a administração da justiça, empreender o esforço de um ethos que seja respeitoso da diferença, e aqui nós estamos num espaço plural, né? A escola tem se mostrado em tantos momentos, aqui a doutora Cláudia, organizando esse curso, está mostrando isso, por essa mesa e pelas outras, né? De ser efetivamente um espaço plural, e não de manipulação de uma visão de mundo ou outra. Depois acabar no sentido de enfrentar as tentações do voluntarismo nas decisões. Quando a gente tem a clareza que não é nem o neopragmatismo, nem o neoconstitucionalismo que nos salvarão enquanto doutrinas acima do que nós somos, não, são doutrinas que vêm do que nós somos e que também produzem o que nós somos, né? A gente certamente vai ter menos riscos de cair em decisões voluntaristas. E depois uma questão que eu acho extremamente importante, eu vou indo para o fim da minha fala aqui, é ter consciência, do ponto de vista não das decisões dos processos, mas
também nelas, obviamente, mas antes disso até, da responsabilidade política e institucional dentro do contexto, né? Eu acho que a experiência política da Primeira e Segunda Guerra Mundial, especialmente totalitarismos e depois, nos revela uma coisa, um fator de grande humildade para nós do direito, que quando a política democrática funciona bem, o direito democrático funciona bem. Quando a política democrática começa a sussobrar, o direito democrático começa a sussobrar. Quero dizer, se faltar a política democrática de modo grave, o direito não vai segurar. Aliás, o risco é que o direito seja tragado por essa onda. E a gente tem que abrir os olhos para isso. No mundo inteiro hoje e no Brasil também. Agora, enquanto não chegarmos nos limites, cada instituição, e a nossa instituição é uma instituição importante nesse quadro, tem uma responsabilidade a cumprir. Ou seja, é que a gente diz todos, especialmente os ministros do Supremo, mas todo juiz, mas especialmente os Supremo, devem ser estadistas em que sentido? Não dos que vão formular as políticas concretas, né? Mas dos que vão, cumprindo as suas responsabilidades, concretizando essas amarras naquilo que podem concretizar, influenciando positivamente esse contexto político, e não se deixando manipular, ou pior ainda, manipulando esse contexto político. Eu acho que uma visão neopragmática, como disse o doutor Rodrigo, ou desse neoconstitucionalismo assim lido, como eu estou dizendo, que não é nenhuma novidade minha, é de muita gente também, né? Elas são convergentes nessas tarefas, elas são convergentes nessas responsabilidades, elas são convergentes nessas potencialidades, né? Ao mesmo tempo que chama a atenção, né, para todos os momentos onde essas coisas se colocam. Na administração, repetindo, concluindo, né, na organização da administração, na alocação dos recursos, no pluralismo interno, né, no diálogo interno, né, e na responsabilidade política de agir como estadista, que é o que hoje a gente se ressente muito no país, nas várias instituições. Né? Desde o primeiro até o último, entre aspas, grau, último grau, entre aspas, né? O STF, por excelência, evidentemente, o STF é o lugar por excelência onde essa responsabilidade vai se dar. E aí o problema, eu acho que o doutor Rodrigo concorda comigo, né? O problema não é... nós podemos discutir e nos aprofundarmos, e trocarmos, e crescermos com as nossas leituras, por exemplo, do Alex, que certamente vão me fazer entender melhor, e vão ajudá-lo na sua compreensão também, e assim nós vamos aperfeiçoar nossa compreensão. Mas a questão fundamental aqui não é teórica, né? A questão fundamental, eu acho que é aquilo que está agarrado mesmo para dar razão à inspiração pragmática, agarrado na realidade, na concreta realidade, né? E assim eu acho que podemos tirar lições desse debate do neoconstitucionalismo para a postura judicial e para a administração judicial. Obrigado. Foi belíssimo o contraponto, né? Essa troca de pontos de vista intelectuais, não digo opostos, mas com uma outra perspectiva acerca de um mesmo fenômeno. Complementares, com certeza. E nós teremos um intervalo, mas antes do intervalo, a exumadora Cláudia, coordenadora do evento, quer fazer uns 5 minutos aqui para pontuar essas intervenções. Vou usar um minutinho para tentar fazer um debriefing, que agora estamos na era dos debriefings na Escola da Magistratura, na IFAM, né? E agradeci os dois palestrantes, e finalmente conheci o professor Rodrigo, tenho conversado com ele há alguns anos, desde que eu estava fazendo o curso de mestrado lá em Portugal, e eu me lembro que li a tese dele, que falava muito sobre o pragmatismo, e me interessei enormemente. E do colega Roger, elogio extremamente as palavras todas, realmente dando um passo atrás. Essa palestra existe no curso porque uma das feições da administração da justiça é a sua relação com a sociedade, tá? Então, ela é objeto de análise e de reflexão da administração da justiça, e a construção desse ethos institucional mencionado pelo professor, pelo palestrante Roger. Eu entendo e que o professor Rodrigo, por ser um pragmatista, e que pena que não tivemos tempo de que ele desse um passeio sobre o pragmatismo, porque eu me encanto realmente com a praticidade toda, né, como a palavra diz, do pragmatismo, mas ele se preocupa com a prática
da Constituição, do direito constitucional fora do processo judicial. É aquela prática que a comunidade é capaz de trazer em relação aos direitos constitucionais que não seriam, digamos, um monopólio do Poder Judiciário. Fala do confronto entre o agir político e o pensar jurídico. Critica a centralidade da figura do jurista nesse processo de tirar do papel os direitos constitucionais, devolve um pouco a seara política, a raiz democrática de como esses direitos, por natureza limitados ou restringíveis, deve ser exercido, mesmo porque a seara política, além de ter a legitimidade, ela está ciente dos custos das opções, ou seja, sequencialismo, e ela também representa os contextos diversos, ela é capaz de encontrar soluções contextuais, né? E se preocupa, o professor Rodrigo, com a apropriação do discurso da sociedade pelo discurso jurídico, né? Eu até tenho uma transcrição da tese dele, se permite ler. Pois então, ele fala ser a favor ou contra, né, que a apropriação do discurso é um discurso social, é um discurso da sociedade, o discurso da Constituição, né, dos direitos fundamentais. E essa apropriação pelo jurista, ela é uma apropriação que traz alguns malefícios. Ser a favor ou contra a ampliação das demarcações indígenas, ser a favor ou contra o Estado custear tratamentos de saúde fora do planejamento, ser a favor ou contra a implantação de determinada política afirmativa, são posições igualmente legítimas em um Estado democrático de direito. Mas, se o discurso constitucional disser que uma delas ofende a dignidade da pessoa humana, acaba empurrando a posição contrária para o ostracismo. Eu, na verdade, não respeitei muito bem as aspas. Mas o que ele quis dizer é essa preocupação da apropriação de um discurso que é da sociedade pelo jurista, né? E ele também se preocupa com o fato de respostas prezarem mais a coerência do discurso do que os problemas que lhe deram causa, essa apropriação do discurso jurídico. Mas o palestrante Roger, ele não se antagoniza a nenhuma dessas preocupações. Ele endossa todas essas preocupações e nos mostra que ele enfoca que essa apropriação, talvez não é bem a apropriação, mas a jurisdicionalização do discurso dos direitos fundamentais, ele é um antídoto contra os perigos da manipulação, que ele confere mais de dignidade e uma blindagem a esse direito, e um compromisso explícito, né, na busca desses direitos. Então, a gente conseguiu conciliar aqui duas posições interessantes, mostra que que estamos fora da polarização, graças a Deus. A polarização é maléfica, pois ela empobrece o debate. A hostilidade no desfile dos argumentos e o radicalismo dos debates gera rejeição das ideias e nulifica o processo mesmo de deliberação. Então, era esse o encontro que conseguimos promover hoje. Pena que não teve mais tempo para os debates. Eu agradeço muito a presença de todos os palestrantes e vamos ao intervalo.